Paz do Senhor Jesus a todos, glória a Deus, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui para gravar mais um vídeo no canal Semeando a Semente. Você viu que nós lançamos a parte 1 e a parte 2 do coração do homem não é enganoso, mas é do homem que serve a Deus. O homem que não serve a Deus vive no engano do seu coração, mas para ele viver no engano, tem alguém que está enganando ele. E ainda nós que estamos firmes com Cristo, tem alguém que tenta nos enganar a todo tempo. E hoje nós vamos falar sobre o pai da mentira, sobre o pai do engano, sobre o pai da maldade. Porque estão colocando nos ombros do homem, não, o homem é mau, não, o coração do homem é enganoso. Mas na verdade, o vilão é Satanás, o culpado é o maligno, e nós vamos provar na Bíblia. Vamos lá. João, capítulo 8, versículo 44. Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu João, capítulo 8, versículo 44. Está escrito assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o Senhor Jesus chama os judeus que não criam nele de filho do diabo. Por que filho do diabo? Porque Jesus é a verdade e eles não estavam crendo em Jesus. Eles estavam seguindo a mentira. E Jesus diz: vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. Então, olha, Satanás, ele tem doutrina, que é a doutrina do engano, que é a heresia, e ele tem desejo. Então, ele quer que nós sigamos a sua doutrina e o seu desejo. Mas ele está repreendido em nome de Jesus, e nós vamos buscar força em Cristo para permanecer firmes. Só que eu quero voltar com você lá em Gênesis, no capítulo de número 3. Você conhece a história, capítulo 3, versículo de número 1 em diante, que diz assim, ó: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora a réplica da serpente. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. O pai da mentira, o mentiroso, o enganador, querendo colocar Deus como mentiroso. Mas na verdade ele que é o mentiroso. Mas vamos continuar. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora, ó, no versículo 1, ele lança a isca. Aí Eva vem firme, no 2 e no 3. Não, foi isso que Deus disse não. Deus disse que a gente pode comer das árvores. Menos do conhecimento do bem e do mal. Se a gente comer, se a gente tocar, já era. Aí ele vem no 4. Certamente não morrereis. Aí ele vem no versículo 5 e fala: Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, se abrirão os vossos olhos e serem como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha o que acontece com Eva agora. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Calma aí. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer. A mulher acabou de falar que a árvore não podia tocar e não podia comer. Aí agora, depois que a serpente mente para ela, que nós vamos ver lá em Apocalipse, que a antiga serpente, dragão, é Satanás, nós vamos ver que Satanás, ele mente para Eva, engana Eva, seduz os sentimentos, os desejos de Eva. Olha só o que a Bíblia diz. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ó. E viu que era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento.
Lembra que o Senhor Jesus disse? Vocês têm por pai ao diabo e querem satisfazer os desejos dos vossos pais, do vosso pai. Então você vê agora aqui que Satanás faz com Eva? Ele implementa a doutrina dele, certamente não morrereis. Um engano. E agora ele lança as setas de desejo em Eva. Tanto que ele vai conseguir engordar Eva. E Eva vai achar desejável aquilo que Eva acabou de falar para ele que era proibido. Agora Eva fala que é desejável. Por quê? Porque o desejo dele, ele conseguiu transmitir para Eva para ser uma desobediente a Deus. Agora vamos analisar aqui agora, ó. Olha o que ele fez. Aí no capítulo 3, ainda no versículo 13, Eva vai falar: e disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? Agora olha o que Eva vai falar. E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Deus pergunta, por que tu fez isso, Eva? E Eva diz, a serpente me enganou e eu comi. Quantos homens e mulheres de Deus estavam firmes através de um sonho que Satanás setou, através de uma tentação, através de uma calúnia, através de uma mentira que inventaram, através de um falso testemunho, se desviaram? Quantos estão sendo caluniados nesse momento por algo que Satanás está falando e o povo está dando crédito, não quer nem ouvir quem está sendo acusado? Nós vemos acontecer hoje a mesma coisa. A serpente, Satanás, está enganando muita gente, porque é ele que é o enganador. Eva foi uma vítima. Os fariseus, os saduceus, os judeus, lá em João 8,44, são uma vítima também. Mas a vítima tem culpa também, porque se ouvir o ensinamento, o engano de Satanás, vai ouvir porque quer ouvir. Aí, nós vamos analisar aqui, olha só, o que a Bíblia diz. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 22. Olha só o que a Bíblia diz. Capítulo 22. Ó, capítulo 22, versículo 21. Então saiu no espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com o quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze isto. Olha só o que acontece. No versículo eu li já o 21 e o 22, mas eu vou voltar com você para você ver no versículo 6 do capítulo 22 do primeiro livro dos reis de Israel. Ó, então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes, irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Então agora você vê, olha só, agora volta no versículo 22, ó. E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Por que de todos os seus profetas? Porque esses profetas não eram profeta do Senhor. Esses profetas eram profeta de Baal. Então o espírito de mentira veio e usou a boca deles, falando que o Senhor ia dar vitória para eles. Deus permitiu, porque Acabe não tinha compromisso com Deus, os profetas de Baal também não tinham compromisso com Deus, o espírito de mentira foi e enganou eles. Então, Satanás, desde o Gênesis, ele vem tentando enganar o homem. Alguns ele conseguiu enganar, mas outros ele não conseguiu enganar. Ele não conseguiu enganar Jó. Ele não conseguiu derrubar Jó. Por quê? Porque Jó era servo, justo, temente, íntegro, se desviava do mal e era adorador incondicional. Vamos lá, vamos continuar. Ó, a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 14. Jeremias, capítulo 14. Lá onde a gente fez o estudo
que eu expliquei que o coração do homem não é enganoso. Do homem que serve a Deus com fidelidade, não é enganoso. Temos muitos exemplos para mostrar que não é. Ó, capítulo 14 de Jeremias, versículo 14 diz assim, ó: E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Então, os profetas estão profetizando engano, falsidade, aquilo que vai contra a palavra de Deus. Quem está por trás disso? Quem está influenciando esses falsos profetas? Quem está ensinando eles a ir contra a vontade de Deus? Satanás. Vamos lá, capítulo 20 de Jeremias, versículo de número 6. Ó: E tu, Pazu, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e virás a Babilônia, e ali morrerás. E ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Doutrina de Satanás, mais uma vez. A falsidade na mensagem da palavra de Deus. Capítulo de número 23. Ó, versículo 11. Olha o que diz: Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Versículo 13. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura. Profetizam da parte de Baal e faziam errar o meu povo. Quem está por trás de Baal? Satanás. Versículo agora de número 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Então, esses homens que não têm compromisso com a palavra de Deus, quem está sendo o pai deles, para eles ensinar o erro? Satanás. Ele é o pai da mentira. Ele não se firmou na verdade. Ele enganou a terça parte dos anjos, ele enganou a Eva, enganou Acabe, enganou vários homens no Antigo Testamento, enganou homens no Novo Testamento e quer tentar enganar eu e você também. E ainda, além de tentar nos enganar aí contra a palavra de Deus, ainda tem um sistema que ele arquitetou para querer jogar a culpa em nós. Mas a culpa não é nossa, é ele que vem até nós para tentar nos fazer pecar contra Deus e ainda quer colocar a culpa em nós ainda. Mas nós precisamos vigiar e não ceder às tentações do maligno. Vamos lá ainda, ó. Capítulo ainda 23 de Jeremias, versículo de número 25. Ó: Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Quem está por trás de Baal? Satanás. Vamos lá, versículo 28 e o versículo 32, ó: O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. O que significa a palha? E o que significa o trigo? A palha significa a falsa doutrina. O que significa o trigo? Significa a sã doutrina, a palavra de Deus. Então, Jeremias está sendo guiado pelo Espírito do Senhor, pregando a palavra do Senhor. E esses falsos profetas que estão profetizando por Baal estão sendo guiados por Satanás, na doutrina de Satanás. Agora vamos analisar
Ó, Jeremias, capítulo 28, versículo 15. Ó, e disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizestes este povo confiar em mentiras. Quem é o pai da mentira? O diabo. Ananias é filho de quem? Do diabo. Ananias está satisfazendo os desejos de quem? Do diabo. Então, Ananias está sendo uma vítima, mas ele está escolhendo seguir o engano. Ele está sendo uma vítima, mas não é uma vítima inconsciente, não é uma vítima consciente. Ele sabe que a vontade de Deus não é adorar a imagem, mas ele está sendo induzido por Satanás. Porque viver uma vida sem compromisso com Deus é muito mais fácil, né? Você poder beber o que quer, poder vestir o que quer, poder fazer o que quer, poder falar o que quer. É muito mais fácil. Por isso que Jesus disse que o caminho para o inferno é o quê? Largo e a porta é larga. O caminho é espaçoso e a porta é larga. É facilidade. Agora no céu, o caminho é apertado e a porta é estreita. Tem que ser da forma de Deus, da maneira de Deus, o que a palavra de Deus diz. Vamos continuar. Ainda em Jeremias, capítulo de número 29, seu versículo de número 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Ó, não vos engane os profetas que estão no meio de vocês. Quem está falando na boca desses profetas? Qual é o espírito? O espírito maligno, não é o Espírito Santo, não é o Espírito do Senhor. Vamos lá, versículo de número 21 de Jeremias, capítulo 29. Ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Macerias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Então, ó, dois falsos profetas, Acabe e Zedequias, estão profetizando contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Qual espírito está usando eles que estão profetizando por Baal? Espírito maligno. Versículo 31. Olha o que diz. Ó, não, perdão. Versículo 31 não. Versículo 24. Ó, e a Semaías, o Neelamita, falará dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviastes no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maaseias, sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático e que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendestes a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Olha só o que esse homem faz. Semaías, ele manda a carta para o sacerdote fazer o quê? Pegar Jeremias, que segundo ele é um fanático. Por que fanático? Porque Jeremias está fazendo a vontade de Deus, está agradando a Deus, está guardando a palavra de Deus, e para ele é fanático, e não é o contrário dos dias de hoje. E ele está mandando ele pegar Jeremias e prender Jeremias, e punir Jeremias, porque Jeremias está fazendo a vontade de Deus. Aí, olha o que diz o versículo 30. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda a todos os do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras.
Então, o falso profeta Acabe, Zedequias, Semaías e no capítulo anterior Ananias, o que eles estavam fazendo? Estavam querendo fazer Jeremias ser prejudicado. Mas era quem que estava por trás deles? O espírito do engano que estava usando a vida deles contra a vontade e a palavra de Deus. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Capítulo 11, versículo de número 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Paulo diz que ele está zeloso do povo com o zelo de Deus, porque ele tem preparado a igreja para apresentar a igreja como, não é que a igreja é uma virgem que vai ser apresentada ao marido, é como uma virgem. Ele está preparando a igreja, assim como um pai prepara sua filha para apresentar ao marido. É uma comparação. Ele não está dizendo que a igreja é a noiva aqui, não. Aí, ele vai dizer que quer apresentar a igreja pura, a Cristo. Aí no versículo 3 ele diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então Paulo teme que todo esse cuidado que ele tem com a igreja de Corinto, de ensinar a igreja a andar na pureza, na verdade do evangelho, ele teme que a serpente venha e corrompa eles, assim como a serpente enganou Eva lá no jardim. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo de número 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Olha só, o homem se corrompe pelas concupiscências do engano. Jesus disse: vocês têm por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vossos pais. As concupiscências do engano, as concupiscências de Satanás. Ele quer nos corromper com a sua falsa doutrina, com os seus desejos, com as suas vontades. Aí vamos lá. Capítulo 4 ainda de Efésios, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Não dá lugar quer dizer que ele não tem lugar, quer dizer que ele vai querer lugar e quer dizer que tem como a gente permanecer sem dar lugar a ele. Então, não deis lugar ao diabo. Ele não tem lugar, ele vai vir tentar ter lugar na nossa vida, mas a gente tem condição de falar não para ele. Vamos ver mais um versículo falando disso. Irmãos, a Bíblia está cheia de base para nós agradarmos a Deus, para nós vencermos os enganos de Satanás, para nós vencermos os seus desejos, a sua doutrina maligna. Não se sinta culpado. Se você está sendo tentado, se Satanás está falando algo no teu coração, na tua mente ou no teu sonho, repreende em nome de Jesus. Você tem a capacidade através da palavra de Deus. Jesus já nos deu exemplo em Mateus capítulo 4. É através da palavra que a gente vai vencer ele. Vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitem-se a Deus e resista ao diabo. Então a Bíblia está dizendo que nós devemos se sujeitar a Deus e tem condição para se sujeitar a Deus. O Espírito Santo é a palavra de Deus e a nossa escolha. Resistir ao diabo, resistir a não ceder, não dar brecha. E ele vai fazer o quê? Vai derrubar no ponto fraco, vai pegar no calcanhar de Aquiles. Não, fugirá de vós. Se a gente obedecer a palavra de Deus, se a gente se resistir ao maligno, ele vai fugir de vós. Irmão, mas eu cometia isso no mundo, eu cometia aquilo no mundo. Cometia no passado. Agora em Cristo Jesus,
através do Espírito Santo e da palavra de Deus, você e eu temos força para vencer as astutas ciladas do diabo. Vamos provar mais uma vez isso na Bíblia. Vamos voltar aqui rapidinho, ó. Efésios de novo, capítulo de número 6. Efésios capítulo 6, versículo de número 10 em diante. Olha só, ó. Revesti-vos no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então quem vem querendo nos levar no engano, quem vem querendo nos levar a praticar maldade, são os demônios. Então, através de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, se revestindo de toda a armadura dele, nós vamos ter a capacidade de estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque ele é um enganador. Você vê que antes dele aparecer no jardim do Éden, nem Adão e nem Eva não comeram o fruto. Depois que ele apareceu, enganou Eva, Eva escolheu, porque mesmo ele sendo um enganador, não tira a nossa responsabilidade da escolha. Eva escolheu, comeu o fruto e depois falou que Satanás a enganou. Mas de fato ele enganou, mas ela comeu porque ela quis. Aí agora nós vamos ver no milênio. Apocalipse, capítulo 20. Olha só que tremendo, irmãos. Apocalipse, capítulo de número 20. Versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-os no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Por que ele foi preso? Para não enganar as nações. Então, se não tem Satanás, não tem engano, não tem doutrina da mentira, não tem doutrina contra a palavra de Deus. Lembra? Antes da serpente aparecer no jardim, estava tudo bem. Ela apareceu, tentou, eles caíram. Aqui, ó, a serpente vai ser presa. Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Para quê? Para não enganar mais. Vai viver 1000 anos sem engano na terra. Isso é na terra. Aí vamos lá agora. Versículo 7 de Apocalipse capítulo 20, ó. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar. Cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram para a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha só o que a Bíblia diz. Preso para não enganar mais. Não teve mais engano enquanto ele estava preso. Depois ele foi solto e enganou as nações. Aí quis levar as nações para ir contra a cidade santa e contra os santos, contra Cristo. Veio fogo do céu, consumiu todos. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Agora, para a gente finalizar esse vídeo, porque Deus vai lembrando os versículos e a gente tem que aproveitar a oportunidade para falar, porque você pode vencer a tentação. Você pode vencer qualquer pecado, qualquer tentação que o diabo te tentar, você pode vencer através do poder da palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo e através da tua escolha, a minha e a tua escolha. Ó, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis.
Antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Então, toda tentação que vem sobre nós é humana. Satanás não vai nos tentar em algo sobrenatural. Ele vai nos tentar nas coisas humanas dessa terra. Mais fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, nós temos o revestimento de poder. Para quê? Para vencer as astutas ciladas do diabo. Então, o enganador, ele só vai me enganar e te enganar se a gente escolher ser enganado por ele. Mas se a gente escolher se sujeitar a Deus, se a gente escolher resistir a ele, ele vai fugir de nós. E não vai ser eu e você vítima dele. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.